Pessoal, tudo bem? Estamos aí no nosso treinamento. É um curso que foi criado sobre demanda. Esse treinamento eu criei devido à grande procura que algumas pessoas têm de treinar seus gerentes e diante das dificuldades que essa atividade compreende. Nós estamos vivendo um momento muito complicado na economia brasileira e, mesmo assim, algumas empresas têm encontrado muitas dificuldades na hora de contratar um gerente. Só para vocês terem uma ideia, a maioria das empresas gastam entre 3 e 5 meses para conseguir contratar um gerente que tenha o perfil adequado. Existe uma informação no mercado que uma das grandes redes de varejo do Brasil implantou uma verdadeira universidade para treinar seus funcionários, mas o foco é gerente. Por quê? Porque está faltando gerente no mercado. Isso é fato. Então, atendendo essa demanda dos nossos clientes, nós criamos esse treinamento, que é um curso específico para você treinar a sua mão de obra, o seu vendedor, o seu pessoal da loja, para que eles venham a ter as capacidades, os conhecimentos necessários para se tornar gerente. Até porque nesse treinamento vocês verão que não é tão fácil transformar alguém em gerente de loja. E você que é dono de empresa, você sabe disso melhor do que eu. Uma coisa é o cidadão que é vendedor, que se destaca como vendedor, achar que pode assumir a posição de uma gerência de loja. Então, como nós bem sabemos, não é tão simples, tão fácil essa atitude. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que é feito o processo de recrutamento de gerente de loja. Lá no nosso treinamento, eu apresento 15 perguntas que você deve fazer para um candidato a gerente da sua loja. Se aparecer uma pessoa dizendo que tem um currículo, que já trabalhou, a gente apresenta 15 questões. E pode ter certeza que com a avaliação simples das respostas dessas questões, você vai saber se a pessoa realmente tem o perfil para ser gerente da sua empresa. Afinal, não é tão fácil, como se diz por aí, recrutar gerente. Mas não é impossível. Normalmente, os caminhos utilizados nas empresas são basicamente esses aqui. Quando uma empresa quer recrutar um gerente, a empresa normalmente usa esse caminho aqui. Ela faz a promoção do melhor vendedor ou vendedora, que é um erro terrível, porque às vezes a pessoa tem um perfil de vendas, mas não tem perfil de gerente, e tem pessoas que é um bom vendedor e acha que será um bom gerente. E como nós veremos, nem sempre essa é uma verdade absoluta. Muitas pessoas que são excelentes vendedores nem sempre são excelentes gerentes. Outro caminho natural na hora de recrutar o gerente é procurar um gerente do seu concorrente. Normalmente isso ocorre, principalmente em grandes empresas, porque você já traz um profissional treinado com um perfil muito parecido à sua realidade. Então esse é um caminho também muito utilizado e que, por sinal, é uma alternativa até muito boa em alguns aspectos, mas é ruim em outros aspectos, porque você traz uma pessoa, obviamente, às vezes com alguns vícios operacionais. Outra opção é abrir o processo de seleção de gerente, é quando você contrata uma empresa e essa empresa, então, ela que vai fazer o processo de seleção do gerente. É um processo caro, demorado, e é muito profissional, mas nem sempre dá o resultado desejado, porque a gente descobriu, você descobre isso facilmente, que muita gente se diz gerente, que já trabalhou como gerente, mas na hora que vai passar por um processo técnico, essa pessoa nem sempre atende os pré-requisitos. Mas mesmo assim é um caminho técnico bem usado, é um caminho um pouco caro, mas vale a pena porque você vai ter um profissional treinado dentro das suas necessidades.
As dificuldades encontradas na hora de recrutar um gerente, seja ele dentro da sua empresa ou fora da sua empresa, é porque o profissional normalmente ele apresenta essas faltas aí. Primeiro, falta da capacidade técnica, ou seja, muita gente se tornou gerente no dia a dia, mas não estudou administração, nem fez curso de gerência. Então, muita gente sabe tocar o negócio no dia a dia, mas se você parar e pedir para alguns gerentes fazerem alguns cálculos, rotatividade de estoque, ticket médio, ponto de equilíbrio, markup, taxa de retorno de investimento, enfim, alguns itens técnicos que um gerente precisa ter, pouca gente sabe. Então tem muita gente que é gerente do dia a dia, mas não tem a formação técnica. Outra dificuldade que você encontra na hora de contratar um gerente é que você, quando promove um vendedor, porque ele é um bom vendedor, ele vende bem, você promove a gerente, às vezes ele não tem liderança. Ele é uma pessoa capacitada ou capacitada para lidar com o público na área de vendas, mas não tem a liderança na hora de exercer uma liderança, dar uma ordem, controlar uma empresa, motivar o pessoal, nem sempre o vendedor tem esse perfil. Quando você consegue encontrar um bom vendedor que se transforma em um bom gerente, você deu muita sorte. E outra falta comum também nesse processo é a falta da postura gerencial, né? É que alguns vendedores trabalham na empresa com a postura de vendedor. Ele sabe lidar com os clientes, ele sabe lidar com alguns colegas, mas na hora de ter uma postura gerencial, estabelecer metas, regras, acompanhar o pessoal, às vezes até alertar, ou então até punir um colega, nem sempre o gerente que não tem a devida formação sabe fazer isso. Então tem que tomar bastante cuidado também com esse aspecto, porque a postura gerencial ela precisa ser exercida dentro do que a empresa determinou. E nem sempre aquele modelo brincalhão, interativo do vendedor é condizente com a postura gerencial. Outra dificuldade também muito comum é o medo de novas responsabilidades. É comum nas empresas, o dono da empresa, o administrador, oferecer para uma pessoa, um vendedor ou um outro funcionário, a possibilidade dele se tornar gerente e a pessoa não querer, porque ela tem medo de assumir novas responsabilidades. E isso é muito natural e até compreensível, porque na hora que você procura uma pessoa que ela falar que ela tem medo de responsabilidade, você já percebe de cara que aquela pessoa não tem o perfil para ser gerente da sua empresa. Então, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Quando a pessoa já indica isso aí, você já sabe que não vai perder seu tempo. Normalmente, quando vai ser feita a seleção de um gerente, o que você precisa fazer é atender esse acrônimo aqui, o CHA. Você tem de ver se a pessoa tem conhecimento da função de gerente, se ela tem habilidade para lidar com a função e se ela tem atitude de gerente. Ter conhecimento e não ter habilidade e ter atitude não vai formar um bom gerente. Ter habilidade, ter atitude e não ter conhecimento também não vai formar. É necessário que o profissional atenda esses pré-requisitos, tenha esses 3 tópicos aí. Conhecimento, conhecimentos operacionais, saber como é que a empresa funciona, como ela se comporta, qual o tamanho dela, como ela está dentro do mercado que atua, todas as funções da empresa a pessoa precisa entender, de vendas, de estoque, de pessoal, de crédito, de finanças, contábil, enfim. É necessário ter esses conhecimentos operacionais. Os conhecimentos técnicos são aqueles que detalham o operacional. Por exemplo, a pessoa precisa entender de cálculos financeiros, precisa entender de estoque, precisa entender de relações trabalhistas, precisa entender de elaboração de uma tabela de férias. Enfim, é necessário ter um certo conhecimento técnico para poder colocar a empresa para funcionar. É necessário também ter conhecimentos financeiros,
saber fazer cálculo de preço de venda, saber fazer cálculo de promoções, de descontos, de vendas casadas, de vendas em grande quantidade. Enfim, tem de ter conhecimentos financeiros, né? Planilha de custo, como calcular o preço de vendas, saber exatamente como os impostos são inseridos no preço, se a empresa está enquadrada no Simples, qual é a faixa de imposto que ela vai pagar. Enfim, é necessário realmente ter alguns conhecimentos. Outros conhecimentos que a gente precisa na hora de escolher um bom gerente é o conhecimento pessoal. Tem de saber entender de gente, lidar com pessoas, saber que as pessoas se comportam de forma diferentes, cada um tem seu jeito, mas a gente precisa de um time. Então, também é necessário que a pessoa que vai atuar como gerente tenha esse conhecimento. E, por fim, ter conhecimento mercadológico. Saber para onde o mercado está indo, quais são as tendências de mercado, qual é o papel daquela loja, daquela empresa dentro daquele mercado, quais são as variáveis que podem impactar diretamente na venda da empresa, como, por exemplo, aspectos climáticos, sazonalidades de pagamentos, enfim, tem de ter conhecimento de mercado para, de vez em quando, elaborar uma pesquisa de satisfação de cliente, fazer uma pesquisa junto aos seus vendedores para saber quais são os produtos que têm mais facilidade de vender, enfim. Como visto, é necessário ter conhecimento. Se não tiver conhecimento, vai ter muita dificuldade. Outro item importantíssimo é habilidade. Para ser gerente, você tem que saber lidar com pessoas. Precisa saber lidar com gente. Pessoas aqui nós temos o dono da empresa, nós temos os colegas, nós temos os clientes, nós temos os prestadores de serviço, nós temos a sociedade, nós temos os vizinhos. É preciso ter habilidade para lidar com pessoas. O gerente precisa ter essa habilidade, saber interagir, saber conversar, saber motivar, enfim, fazer todo esse trabalho com gente. Outra habilidade fundamental, e essa aqui não pode ser negligenciada, é saber resolver problemas. No dia a dia do gerente, ele passa grande parte do seu dia resolvendo pequenos problemas. Quem é gerente sabe disso. Tem lá um produto com preço, tudo certinho, já foi testado, daqui a pouco o cliente compra, quando vai ver o valor é outro, o rapaz do estoque botou um código diferente, é assim mesmo. Então tem de ter essa habilidade para saber resolver rapidamente problemas. Se for daqueles que gostam de buscar culpados e fazer auditoria, complica. Tem de ser ágil, certo? Outra habilidade que precisa ter é saber buscar alternativas. O que é saber buscar alternativas? É verificar se a loja está bem arrumada, se aquele produto que está na posição tal está impactando o cliente, se o vendedor está tendo uma postura boa na hora de se apresentar. Essas habilidades o gerente precisa ter. Então, saber buscar alternativas para dar uma mexida na loja, para motivar o pessoal, para reestruturar a exposição de produtos. E outra coisa é ser proativo, né? Tomar iniciativa, buscar alternativas, mas sempre estar à frente, procurando resolver, procurando interagir e principalmente buscando com os colegas novas ideias para desenvolver a loja e o negócio. Por último, nós temos também as atitudes, né? Além do conhecimento e das habilidades, o gerente tem de ter atitude de gerente. Tem de saber tomar iniciativa, precisa ter principalmente uma capacidade de desenvolver ideias, precisa estar preparado para criar situações de vendas, criar promoções, fazer com que a loja esteja sempre mudando para melhor. Então essas atitudes são fundamentais para o gerente. Outra atitude que o gerente precisa ter é saber motivar o pessoal. Você vai ver no seu dia a dia aí, atuando como gerente, que às vezes, devido a alguns problemas pessoais, enfim, as pessoas se comportam de forma diferente. E se você não tiver essa capacidade para motivar seu pessoal, quando você menos perceber, você até perde um bom funcionário porque você não deu a devida atenção que ele necessitava naquele momento.
É um problema de família, é um problema financeiro, é alguma coisa, um problema de saúde. Então é necessário estar sempre atento a esse aspecto de motivação de pessoal. Outro detalhe muito importante é que você vai ter de estar o tempo todo treinando o seu pessoal. Eu costumo dizer que talvez uma das tarefas mais difíceis do gerente seja treinar pessoal. Se você não tomar cuidado, a sua loja tem muito turnover, entra gente, entra pessoal, sai pessoal, e toda vez que você tem uma equipe nova de vendedores, ou então é contratado um novo vendedor, você vai ter que começar do zero, treinar novamente aquela pessoa. Para que isso não ocorra, a melhor alternativa que tem é você montar um treinamento aí dentro da sua empresa e deixar ele gravado. Deixa lá no YouTube, enfim, deixa gravado, porque aí você não perde tempo com essa atividade que é treinar pessoal. Feito isso, é necessário também que a gente faça a seguinte pergunta: o que é que nós vamos fazer para resolver essa problemática da falta de gerente? A alternativa é uma só. Você tem de ter uma formação técnica preventiva, ou seja, você tem de estar treinando o seu pessoal em cursos de vendas, relações pessoais, finanças, contabilidade, de estoque, para que você tenha sempre dentro da estrutura da sua empresa alguém com a capacidade de desenvolver e formar um gerente. Há algumas pessoas que dizem assim: não, se a gente treina demais, daqui a pouco a pessoa sai, abre uma loja, ou então vai trabalhar no concorrente. Esse é o risco que você vai ter de correr. Não tem jeito, somente a formação técnica preventiva é que vai dar para você um certo sossego. Se você conseguir treinar seu pessoal, manter seu pessoal treinado, quando o gerente sair de férias, você coloca aquela pessoa para atuar no lugar dele. E aí você vai ajustando. Agora, se você não tem um treinamento técnico, você vai ficar o tempo todo perdendo seu tempo. Nesse treinamento, é um treinamento específico para gerente de loja, você vai ter a oportunidade de ou você mesmo fazer uma reciclagem, ou então você ficar capacitado para treinar os seus gerentes. É um curso básico que a gente começou do passo a passo. O que é necessário para pegar uma pessoa que não é gerente e transformá-la em um ou uma gerente de loja? Então o treinamento é totalmente prático, com a didática bem simples, com fórmulas matemáticas muito simples, para que uma pessoa que tenha boa vontade se torne um bom gerente. Hoje, eu costumo dizer que uma pessoa que participa de um treinamento como esse, ela abre as possibilidades de mercado para ela de forma maravilhosa. Só para você ter uma ideia, se você chegar hoje em qualquer cidade que você não conhece ninguém, e você tiver no seu currículo uma indicação que você é uma pessoa capacitada para ser gerente, que você tem capacidade para ser gerente, a chance de você ser empregado vai ser 4 vezes mais do que você ser um vendedor. Então existe um excelente mercado para quem quer ser gerente, é uma oportunidade muito boa, e você com esse treinamento, você com a formação de gerente, você vai para um outro patamar de empregabilidade. As coisas ficam e se transformam de maneira bem melhores para você. Então, eu espero que você participe conosco desse treinamento, se capacite e abra um universo de possibilidades de emprego. Afinal, ser gerente é ter emprego garantido. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer uma pergunta simples para você no final dessa aula. Você conhece alguém que é gerente de loja que está desempregado? Provavelmente não. E se conhece, é um caso ou outro esporádico e temporário. Normalmente, bom gerente não fica desempregado. A oportunidade está aí. Eu espero que você participe desse nosso treinamento e que você tenha sucesso. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.